Fala galera, vamos lá então, última sequência aqui sobre as estatísticas de dispersão, né? A gente já aprendeu a calcular a amplitude, a variância e o desvio padrão, e agora vamos falar sobre o coeficiente de variação. Vamos nessa? Então, o coeficiente de variação, na verdade, é uma estatística relativa, ela não é uma medida absoluta da dispersão. Ela, na verdade, mede a dispersão com relação ao valor médio, ok? Então, como vocês estão vendo aí, ela nada mais é do que a razão entre o desvio padrão das amostras e o valor médio das amostras. E depois a gente multiplica por 100% para ter um valor percentual. Então ela vai indicar, na verdade, quanto por cento do valor médio vale o teu desvio padrão. Isso é importante porque, em alguns casos, um desvio padrão pode ser muito elevado com relação ao valor médio, ou ele pode ser bem pequeno com relação ao valor médio, e são duas situações que são diferentes. Por mais que você tenha duas situações com o mesmo desvio padrão, tá? Em função do quanto isso pesa no valor médio, né? Você pode considerar uma variabilidade maior ou menor nos teus dados. Então, basicamente, com base nesse coeficiente de variação, a gente consegue dizer aí qual é o tamanho relativo, né, do desvio padrão em relação à média. Se o coeficiente de variação for de 100%, você tem um desvio padrão igual ao valor médio das amostras. Se ele for maior do que 100%, esse desvio padrão é maior do que o x barra. E se ele for menor do que 100%, também o teu desvio padrão vai ser menor do que a média das amostras. Vamos trazer um exemplozinho para deixar talvez isso aqui mais claro, né? Nesse caso eu tenho aqui duas situações, são amostras aleatórias de pessoas, de indivíduos. No primeiro caso, no item A, eu tenho uma média de 48 anos, com desvio padrão de 4 anos. E no segundo caso, é uma média de 8 anos, também com desvio padrão de 4. Então são crianças aqui de 8 anos, com desvio padrão de 4 anos. O que tem que ficar claro aqui é que para uma pessoa de 48 anos, um período de 4 não é tão elevado assim, né? Não é uma coisa assim absurda. Agora, para uma criança de 8 anos, 4 anos é metade da vida dela, então é muita coisa, certo? Então, se a gente for calcular aqui o coeficiente de variação, a gente vai ver que no primeiro caso, 4, que é o desvio padrão, dividido por 48, isso vai dar 1/12, né? Quer dizer que o meu desvio padrão representa 1/12 do valor médio, o que dá 8,33%. Já no segundo caso, eu vou ter 4/8, que me dá 50%, o que é muito mais elevado, né? Não que ele chegue a ser maior do que o valor médio, mas ainda assim é bastante considerável. A gente pode visualizar isso aqui no gráfico, ó. Se a gente fizer uma escalazinha, a gente vai perceber que nos dois casos o desvio padrão é igual, então o espalhamento, né, em princípio é o mesmo, né? Realmente eles têm a mesma variabilidade, que é o desvio padrão de 4, ok? Mas, se a gente levar em consideração o tamanho do valor médio, a gente vai ver isso aqui, ó. Então, considerando o valor médio de 48, a minha variabilidade se torna pequena, né? Considerando o valor médio de 48, eu tenho aqui uma variabilidade relativamente pequena. Considerando esse valor médio de 8, a minha variabilidade é bastante importante, né? Então, é isso que o coeficiente de variação traz de informação para a gente, ok? Gente, era isso que a gente tinha para falar sobre as medidas de dispersão. Antes de terminar, eu deixo só um pequeno resumo aqui, porque eu sei que vocês sempre gostam de ter um quadro, né, com as equações e fórmulas que a gente viu. Então aqui eu trago aqui um resumo das medidas que nós estudamos. A amplitude, ela mede a distância entre a menor e a maior amostra, tá? Ela usa apenas essas duas amostras para indicar o quanto o meu conjunto de dados está se espalhando. A variância, ela já é um valor médio de todos os desvios elevados ao quadrado, ou seja, os desvios quadráticos, onde os desvios são essas distâncias entre cada dado e o seu valor médio, tá? Eu tenho duas formulazinhas para calcular. A primeira nada mais é do que a própria definição, né? E a segunda deriva da primeira, né? Um cálculozinho que nós fizemos que derivou da primeira. Nós usamos aqui o N-1, porque eu estou considerando uma variância amostral. Se fosse populacional, eu dividiria por N. Tá? E o desvio padrão, ele é o valor característico, o valor típico que eu devo esperar para os desvios amostrais. Ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Enquanto a variância é dada em unidades
elevadas ao quadrado, a unidade do x, só que elevada ao quadrado, o desvio padrão é dado na mesma unidade do x, ok? E por fim, o coeficiente de variação, ele é apenas a razão entre o desvio padrão e a média das amostras, e ela é expressa em porcentagem. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero agradecer quem assistiu até aqui e dizer que na sequência nós vamos estar aí lançando outros videozinhos para fazer exemplos de cálculo dessas equações todas, né, tanto de localização como de dispersão, e vamos também aproveitar esses vídeos de cálculo para já trazer um pouco de planilha eletrônica, né, para usar a ferramenta computacional para calcular essas estatísticas usando também essa ferramenta. Então agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.